Muito bem, bem-vindo à resolução de mais um exercício aqui do nosso CS50, um programa aqui de Harvard voltado para programação em Python, né? Então estamos aqui na nossa parte 6 aqui, né? Já resolvemos todos os anteriores e esse daqui é o nosso terceiro exercício, denominado Scourgify aqui. Então, como sempre recomendo, né? Tenho certeza que vocês já assistiram as aulas, já leram o exercício aqui, tá bom? Ele começa aqui explicando, ele apresenta aqui pra gente esse arquivo before, que tem esses dados aqui, que é o que? O nome e a casa. Ele faz aqui referências a Harry Potter, né? Então aqui ele fala o nome da pessoa e a casa que ela pertence, né? Só que aqui o nome, tem que atentar o que ele está, é uma linha, né? Como se fosse dividido aqui na o nome e a casa, né? E aqui você tem o nome e o sobrenome numa coluna só, dentro do nome, tá bom? E basicamente o que ele está pedindo aqui é para que a gente crie um novo arquivo, tá bom? Nosso programa ele vai ter que criar um novo arquivo, ele vai ter que ler esse CSV aqui, e ele vai ter que criar um novo arquivo, só que ao invés do nome, ele quer o quê? O primeiro nome, o último nome e a casa. Então a gente vai ter que separar isso daqui, o nome do sobrenome, né? E a casa vai se manter. Então a gente tem que gerar esse novo arquivo aí. Basicamente, que nem ele mostra aqui, ó. Ele chamou aqui o programa, e aí ele chamou o before, que ele já apresenta ali em cima pra gente, e ele vai chamar um after. Esse after aqui, ele tem que criar um CSV justamente com 3 colunas ao invés de ser com 2, tá bom? E aí, basicamente, é isso daqui. Então vamos aqui iniciar, né, o nosso programa. O before já está aqui, ele está dentro da pasta, né? E aí o que a gente precisa, né? Inicialmente a gente sempre faz a importação aqui. Como a gente vai ter que trabalhar com a linha de comando, como a gente vem trabalhando, né? A gente tem que importar o sys. E como a gente vai trabalhar com um CSV, a gente também vai importar um CSV, né? E aí, como a gente sempre começa aqui, vamos definir a função main. E aí aqui, ó, if name igual a beleza, e aí a gente chama a nossa função main aqui. Beleza, então do nosso programa, a gente tem que atentar o quê? Para quais as especificações que a gente vai ter que ter aqui. E aí eu já fiz aqui um layout mais ou menos, tá bom? Que é o quê? Primeiro a gente vai ter que checar aqui a nossa linha de comando. Por quê? Porque ela tem que ter dois argumentos. Vai ter que ter três argumentos aqui, na verdade, essa linha de comando, né? Que é o nome do programa. Vou colocar aqui, ó. Vai ter que ter quantos argumentos? Vai ter que ter três. Que é o quê? O nome do programa, o nome do CSV que a gente vai chamar e o nome do CSV que a gente vai ter que gerar, né? Então o tamanho dele vai ter que ser 3, né? Sendo que esses argumentos aqui, um vai ser o .py e o outro vai ter que, os outros dois vão ter que ser o .csv, né? E a gente vai checar se esse CSV realmente o before ele existe ou não. A gente tem que fazer essa checagem, né? Aí a gente vai abrir esse CSV, tá bom? E aí, a partir do momento que a gente abrir esse CSV, a gente vai se usar aqui da estrutura de dicionários para o quê? Para começar a extrair. E aí a gente vai separar esses dados aí, depois vai fazer um append e a gente tem que sempre tratar os erros, tá bom? E aí no final a gente vai criar um novo CSV, tá bom? Então a gente vai percorrer passo a passo aqui, sempre conferindo isso daqui se a gente está seguindo essa sequência aqui que a gente colocou, tá bom? Então a primeira coisa que a gente colocou aqui é o que? Checar a linha de comando, né? Então vamos dar o nosso check commands aqui e vamos criar esse def check commands aqui. Então na nossa checagem aqui, a gente sabe o que? Que ele vai ter que ter 3 argumentos ali, né? Então é exatamente em cima disso daí que a gente vai tratar. Primeiro a gente vai sempre começar aqui colocando o nosso len argv. Se você viu a resolução anterior, certamente você já está familiarizado com essa estrutura aqui, né? E aí a gente vai falar o que? Se o len argv for menor do que menor do que 3, né? Então, sys.exit to fill command line arguments, que nem ele coloca aqui pra gente, né? Então, to fill, to many. Então, nada aqui está sendo inventado, tudo é extraído do programa, né? If len argv for maior do que 3, aí sim eu vou copiar aqui. E aí sim a gente vai dar um too many.
E aí, por fim, né, a gente vai ter que checar o quê? Se os dois argumentos que foram passados, eles são o CSV, né? Que nem a gente colocou aqui, ó. O que a gente vai checar? A gente vai chegar os argumentos, né? Ó, tem que ser 3, tá bom? E aí agora a gente vai checar. Esses dois que ele colocou aqui, os dois que ele colocou, são .csv? Então é isso que a gente tem que checar agora, né? E é o que a gente vai fazer. A gente vai falar, ó, for e no que? Em range de 1 até 2. O que eu quero que você faça? Ó? Se. Aí é a mesma coisa do exercício anterior, tá bom? Se CSV not in sys dot o que? Argv. E aí a gente vai checar cada um, né? Aqui a gente chama o i. Então, sys dot exit not a CSV file. Então a gente checou aqui tanto no argumento 1 e no argumento 2, porque a gente tem que lembrar o que? O argumento 0 é o programa. E aí os outros dois, que é o 1 e o 2 aqui, eles vão ter que ser CSV. Se não for, aí a gente já sai do programa aqui mesmo, tá bom? Então, aqui no que a gente se propôs, ó, vamos só colocar aqui, ó, a gente já checou os argumentos, já checou o tamanho, já checou o CSV. Então agora vamos começar a tratar, que é a parte um pouquinho mais trabalhosa aqui do programa. Vamos vir aqui, ó. E vamos lá. Então a primeira coisa que a gente sempre faz aqui é dar o nosso try except. Por quê? Para o caso do usuário não colocar um arquivo válido, né? Porque o before, ele tem que estar na estrutura. Se o before não tiver ali dentro, aí nem adianta a gente chamar nada, né? Então, a gente no except, a gente já sabe o quê? Que a gente está querendo o quê? A gente já checou lá embaixo. Tem dois arquivos, né? Tem a chamada do programa e tem dois arquivos. Então, isso daí não há dúvidas. O que a gente tem que checar é o quê? O file not found error. É os caso o usuário, né? Ele chame algo que não existe. Aí a gente vai dar um sys.exit file does not exist, tá bom? E aí, beleza, então vamos começar, né? Como a gente começou no exercício anterior, para a gente ler esse CSV aí, eu vou só descer aqui um pouquinho para ficar mais... Aí a gente vai vir aqui, ó, com o Open, eu quero que você abra o quê? O primeiro programa, né? Que é o Before. E ele vai ser o 1. E aí a gente vai abrir ele como? Vai abrir lendo, que é o que é importante pra gente, né? Como que? CSV file é o nome que eu estou dando aqui. Simplesmente para depois ficar mais fácil de chamar, mas você pode chamar aqui de qualquer coisa. Se quiser chamar só de file, você pode chamar só de file também, tá bom? Mas aqui para ficar mais... vamos colocar aqui, ó, as before, tá bom? Só para ficar, a gente realmente saber que é o before que a gente está querendo. Aí, ó, header, que é o leitor, né, que a gente criou aqui, é o que? O CSV dot, o que? Aqui, o que acontece? Eu vou querer que ele leia para mim como um dicionário, tá bom? Que aí eu vou atribuir o que? A dois diferentes. Aos nomes, ao dict name, por exemplo, eu vou atribuir tudo isso daqui. Uma lista com esses nomes aqui. No dict house, eu vou atribuir isso daqui. Então o CSV ele já faz isso daí pra gente. Ele já tem a função que dict header, tá bom? Que ele vem aqui, ó, e vai abrir o que? O before. Então, se você não compreendeu muito bem, né? Vamos vir aqui, ó, e dar um reader. Opa, deixa eu só botar aqui corretamente, né? Before. E aí vai ficar mais fácil de entender o que? Print reader, tá bom? Vamos só fazer a indentação correta aqui. E except, beleza? Tá. E aí vamos chamar aqui, ó. Python scorgify.py, aí o before.csv, e aqui eu vou criar qualquer coisa, porque a gente não está criando ainda, mas o programa ele tem que lembrar que ele está checando, né? Então se eu não colocar ele não vai passar, né? Print reader with open as before, print reader expect finally block. Deixa eu só
Beleza. Aqui ele não tá imprimindo, porque acontece? Ele guarda isso daqui numa forma que a gente não consegue acessar, né? Então, vamos dar sequência aqui, que a gente vai conseguir ver melhor. Vamos fazer assim, ó, for row in reader, tá bom? Então, só para ficar mais fácil aqui, vamos dar aqui, ó, print row. Aí sim a gente vai conseguir fazer isso daqui de uma maneira mais... Aqui, ó, tá vendo? Beleza, então o que a gente está fazendo aqui, né? A cada nome, a gente está a cada dict name a gente está atribuindo nome, e a cada dict house a gente está atribuindo isso daqui, né? Mas aí o que a gente tem que fazer, né? Aqui, sempre que for no name, a gente vai ter que separar isso daqui, né? Porque a gente sabe que isso daqui é o first name e isso daqui é o last name, então a gente vai ter que dar um split nisso daqui, tá bom? E a gente vai atribuindo dessa forma, criando o que? Uma lista. Eu quero uma lista com tudo isso daqui, tá? Eu vou dar um clear aqui, só para ficar mais fácil, né? E aí vamos apagar aqui. E aí o que a gente tem que fazer? Então aqui, vamos só botar para ficar mais fácil. Então vamos dar o split name, tá bom? Que é basicamente a gente vai fazer o que, ó? O row name, lembra lá que a gente viu ali o row name? A gente vai ter que dar um split. O split vai ser aonde? Vai ser na vírgula, né? Beleza? E aí a gente vai gerar o que? A gente vai gerar um output, tá bom? O output vai ser a lista que a gente está criando aqui, ó, output. Podem botar qualquer nome aí que vocês quiserem também, tá bom? Que é só para ficar realmente mais fácil de entender. Output dot append. Aí agora, como que a gente quer fazer esse append aqui? Vamos lembrar da estrutura de dicionários. Eu quero assim, ó, criar um dicionário, tá bom? Onde eu tenha o first name, vou botar uma vírgula, aonde eu tenha o last name e aonde eu tenho o quê? Onde eu tenho a casa da pessoa. E aí vai ficar muito mais fácil da gente atribuir depois aqui a tabela, tá bom? Beleza, no first name, a gente tem que lembrar aqui o quê? O first name, assim que eu dei o split, ele vai estar o quê? Na posição 1 e o Abbott na posição 0, né? Então, o first name, ele está o quê? Ele está no split name 1. Tá bom? Só que quando a gente dá o split, a gente tem que ver só que ficou um espacinho aqui. Obviamente, aqui a gente poderia colocar um e o espaço, né? Mas vai que em algum aqui não tem esse espaço, né? Então é sempre melhor a gente o quê? Faz assim com a vírgula, tá bom? E aqui a gente faz o L strip. E aí a gente tira o espaço caso exista esse espaço aí, tá bom? Eu não gosto de colocar, por exemplo, aqui o vírgula espaço, porque vai que em um não tem. Aí vai dar algum erro ali e não vai fazer a separação correta, tá bom? Aí aqui vai ser o split name, aí vai ser o 0, aí a gente não precisa fazer nada, porque no 0 ele vai estar correto, né? E a casa vai ser o quê? A casa vai ser o que a gente já fez aqui, é o row, né? Vai ser o row house, tá bom? Então, exatamente como a gente tinha impresso lá, aí ele vai estar isso daqui. Então, para que seja compreendido um pouquinho melhor, né? Vamos dar aqui um print, o quê? Output, tá bom? Para a gente compreender o que a gente fez até agora, tá? Senão não adianta. Beleza. Então, basicamente, o que a gente fez até agora, ó, eu criei um dicionário, tá bom? Aonde o first, aqui o primeiro, por exemplo, ó, recebeu Hannah, o last recebeu Abbott e a casa. Aí um outro dicionário. E aí ele foi criando isso daí, tá bom? Vamos dar um clear. Aí eu estou começando a chegar aonde a gente quer, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai organizar isso daí melhor. Beleza. E aí o que falta agora realmente? É eu criar um novo arquivo, né? A gente vai ter que criar esse novo arquivo. Então, ó, with o quê? Open. Aí eu quero que ele abra. Agora sim a gente vai usar o argv, o quê? O 2, o último lá, o nome que a gente quer criar. E aí, lembra que aqui a gente está lendo, né? Apenas. Agora eu não quero ler, agora eu quero que eles escrever. Eu quero escrever alguma coisa aqui, né? As o quê? As after, por exemplo, tá bom? Que é o que vai ficar depois, né? Então a gente vai chamar o quê? O escritor, tá bom? Aqui a gente chamou o reader, né? Assim, óbvio, isso aqui é uma variável só para ficar mais fácil de entender, mas aqui a gente vai chamar um writer só para escrever, né? E aí a gente vai chamar novamente o csv dot o quê? Dict
writer, tá bom? Aqui a gente chamou o dict reader, agora a gente chamou um dict writer, tá bom? Lembrar que a gente colocou aqui tudo no formato de dicionário, né? Então eu quero que ele leia isso daí. E ele vai ler o que aqui, né? Ele vai ler o nosso after, tá bom? Que a gente, quer dizer, escrever no nosso after, sendo que aqui, esse daí, negócio, ele tem uma variável que chama o que? O field names. Que aí, o que é o field names? Vão ser, por exemplo, os cabeçalhos, né? O que eu quero no cabeçalho? Eu quero first, eu quero last e eu quero house, tá bom? A gente já está se aproximando do fim aqui. Eu sei que normalmente eu tento deixar a resolução um pouquinho mais curta, mas esse problema aqui ele exige realmente um pouquinho mais, tá bom? E aí, beleza, a gente chamou esse escritor, agora falta a gente começar a escrever de fato, né? E aí o que? No writer dot writer row, opa, peraí, writer dot, tá difícil aqui, writer row, beleza. Eu quero criar o que? Eu quero criar um dicionário, tá bom? Onde esse first vai receber o first, o last, e o house. Como assim, né? Vai ser a primeira linha lá do nosso CSV que a gente está criando, tá bom? Aí, ó, o first, tá bom? Eu quero que ele equivale ao quê? Ao first. Porque lembra aqui que a gente separou aqui, ó, first, last e house, né? Então a gente tem que fazer essas atribuições ficarem iguaizinhas, né? Senão ele vai dar erro, tá bom? Last e aqui o house, tá bom? Então aqui eu comecei a escrever o que? A primeira linha. Eu escrevi a primeira linha, olha. No first, eu quero que você escreva first. No last, eu quero que você escreva last. No house, eu quero que você escreva house. Inclusive aqui está errado, house, tá bom? Beleza. Aí agora falta escrever o que? O restante, né? A primeira linha eu já escrevi. Agora falta escrever o que? Os dados em si, né? Então, ó, for row in output. Agora eu vou percorrer cada output daquele lá. Eu quero que com o writer row, writer dot, quero chamar o escritor, né, que eu estou escrevendo aqui, writer row. Eu quero que você escreva o que? A mesma coisa, né? Só que aí aqui a gente está percorrendo cada linha do nosso programa ali de cima, né? Então, ó, eu quero fazer o seguinte, ó, first, tá bom? Vai ser o que? Vai ser uma row first. E a gente vai fazendo isso daí para cada um. Para cada linha, agora, a gente está chamando a row first e está escrevendo, tá bom? E a gente vai escrever isso para cada um aqui. Last, row, last. E por último, né, o house. A gente vai chamar o quê? A row house, tá bom? Então aqui a gente criou os cabeçalhos e aqui a gente está populando com os dados em si, tá bom? Beleza. E aqui a gente tem que fazer mais alguma coisa? Não, a gente não tem que fazer nada. Por quê? Porque a partir do momento que a gente chamar, ele vai ter que criar esse programa aí, que é o que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, não vou chamar mais before, vou chamar o quê? After.csv, tá bom? A partir do momento que a gente executar aqui, ó, opa, deu um erro aqui, vamos ver, tá, aqui, ó, beleza, vamos executar novamente, beleza, a princípio ele não fez nada, né, porém a gente vai vir aqui na nossa pasta aqui, ó, a Scorgify, deixa eu baixar isso daqui, cadê? Scorgify, ó, after, e aí a gente vê aqui, ó, que ele criou corretamente, tá bom? Então caso vocês não compreendam muito bem, ó, eu vou deletar isso daqui, cadê? Excluir permanentemente, excluir, beleza? E aí vou executar de novo, tá bom? Aqui, ó, after. A gente vê que ele criou aqui, ó, after, e ele criou com first, last e house e todos os dados que a gente precisava aqui, tá bom? Eu sei que o programa é um pouquinho maior do que o normal aqui, tá bom? Tá estruturas aqui que a gente não vem utilizando, algumas coisas aqui do módulo de CSV, né? Porém, eu tentei fazer da melhor forma aqui. Caso você não tenha entendido alguma coisa, a gente pode refazer aí também, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção, e se puder curtir e se inscrever no canal, vai ser de extrema ajuda aí. Até a próxima!